tardinha, o prédio se aninha no seu coração, venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração, cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Conosco investimos doce Deus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Investimos doce Deus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, na escola da vida, agora convite conosco investimos doce Deus, neste ambiente que a alma arrebata, luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma Hora da Prece. Antes de dar início propriamente a essa atividade de hoje, nós gostaríamos de deixar registrado a nossa gratidão pela sua presença, pela sua participação, colaboração, para que os projetos da ação social da nossa Casa Espírita continuem a atender tantas famílias que estão necessitadas neste momento da pandemia. Então, mais uma vez, muito obrigada por toda a colaboração, cooperação, porque sem vocês nada disso seria possível. Para dar início, de fato, à nossa atividade de hoje, nós convidamos que fechemos os olhos e voltemos os nossos pensamentos para Jesus. Senhor amado, mestre amigo, companheiro, nós te ofertamos a semana que se inicia. Te pedimos, Senhor, determinação, muita força e coragem para desbravar os dias que estão por vir. Te pedimos ainda, Senhor, humildade, para que possamos trilhar o caminho do bem, sem olhar a quem, sem se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade.
que os ensinamentos hoje aqui compartilhados possam encontrar terreno fértil e que se fortaleça, se frutifique em formas de pensamentos, de ações, de acolhimento, de solidariedade, de amor. Na certeza de que podemos sempre contar contigo, Mestre amado, nós pedimos ainda que interceda por todos aqueles que estão enfermos, necessitados da Tua Palavra, que possa interceder também por nossos irmãos que desencarnaram recentemente e ser conforto para estas famílias, Senhor. Que cada vez mais possamos ser instrumentos da Tua Palavra através do exemplo e que as pessoas consigam encontrar o amor que só Tu pode dar. Que a Tua paz possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Para a nossa mensagem de hoje, escolhemos aqui uma de autoria de Joana de Ângeles, que foi psicografada por Divaldo Franco. Ela se chama Coragem para Mudar. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copiem modelos do mundo, que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analisem as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Alguns creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. É chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Provocados pela perversidade que campeia, hajamos em silêncio, por meio da oração que nos resguarda a tranquilidade. Gastemos nossas energias excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos as bênçãos do tempo que tudo vence. Prossigamos no compromisso abraçado, sem desânimo, sem vãs ilusões, confiando sempre no valor do bem. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje no campo das paixões desgovernadas caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, passados os primeiros momentos. Aprendamos a controlar nossas más inclinações e lograremos vencer se perseverarmos no bom combate. Convertamos sombras em luz. Modifiquemos hábitos danosos em qualquer área da existência, começando por aqueles que pareçam mais fáceis de serem derrotados. Sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que o nosso ato possa parecer. Geremos o momento útil e aproveitemo-lo. Não nos cabe aguardar pelas realizações grandiosas, e tampouco podemos esperar glorificação pelos nossos acertos. O maior reconhecimento que se pode ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Valorizemos nossas conquistas, sem nos deixarmos embevecer e iludir por nossas vitórias. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Nós temos um presente a cada dia,
que é acordar com saúde, e cabe a nós tentar ser uma versão melhor do que fomos ontem. Então, que nós tenhamos essa coragem de mudar, que nós tenhamos essa celebração da vida, da saúde, que possamos espalhar o bem por onde passarmos. Que assim seja. Boa noite. O nosso evangelho de hoje é do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Itens 1 ao 3. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória.
E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade quantas vezes o fizeste. Em relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede ou sem roupa, ou doente ou na prisão, e vos deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um destes mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versos do 31 ao 46. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. E vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que os despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma
hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Essa passagem está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versos do 25 ao 37. O que é importante aqui, não é? Nós compreendermos. Aqui a parábola cita o sacerdote, o levita e cita também o samaritano. Então, o sacerdote, né, era aquele ministro religioso, digamos assim, o mais conhecedor das coisas espirituais. O levita era um membro da tribo de Levi e o samaritano, o de Samaria, que eram naquela época de Jesus consideradas pessoas de pouca fé ou pessoas sem fé, né? Não eram tidos como boas pessoas naquele contexto sociocultural daquela época. No entanto, foi o samaritano que acolheu aquele desconhecido, né, que encontrou pelo caminho. Então, até aqui nessa leitura, o que é importante nós percebermos ou nós refletirmos, não é, meus irmãos? É que, como Jesus coloca desde o início aqui nessas passagens de São Mateus e de São Lucas, o nosso próximo são todos aqueles que estiverem nesse planeta em que nós habitamos, independente de ter qualquer vínculo consanguíneo conosco, independente de ser nosso conhecido ou não, independente de serem pessoas, né, que pensam como nós, ou que são da nossa mesma classe social, da nossa mesma etnia, da nossa mesma cultura, independente de qualquer aspecto, todos nós somos próximos, né, uns dos outros. A mensagem, dentre um conjunto de outras expressões que esse Evangelho traz, deixa bem claro que nós precisamos considerar que nós somos próximos uns dos outros, independente das nossas diferenças. Quais mais ensinamentos, né? Jesus nos trouxe até aqui nessa leitura, que a caridade é a maior significação, é a maior evidência da concretude da presença do amor de Deus em nossas vidas, né? Das leis de amor, que são as leis de Deus, que o Cristo veio nos ensinar através do Evangelho, que é a nossa cartilha de condução para as nossas vidas, não é verdade? Então, esse acolhimento que o samaritano fez a esse desconhecido encontrado pelo caminho é uma forma nítida, né, e concreta de caridade, de amor. Ele parou ali o seu tempo, deixou de seguir o seu caminho e aí socorreu, sem nada esperar em troca. Então, que traga para a nossa reflexão as possibilidades que nós temos todos os dias. Quantos desses nós encontramos nos nossos caminhos? Muitas vezes dentro dos nossos próprios lares, né? Será que nós estamos parando um pouco para acolher esses caídos dos caminhos, né? Esses maltratados, esses necessitados de toda ordem, necessitados muitas vezes até da nossa aceitação, da nossa escuta, da nossa acolhida? Então, muitos desses nós encontramos todos os dias e talvez nós não nos apercebamos disso. Não é verdade?
Seguindo aqui com a leitura. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fosse feito. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar aos outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras, e pontos sobre os quais não poderia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade. Observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não. Ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade. E sentencia dizendo: vós que assistirdes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo ou de outro? Não. Porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, ou seja, de pouca fé, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma condição de salvação, mas a única condição de salvação. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, o que mais, meus irmãos, nós podemos tirar de reflexão dessa segunda parte da leitura, não é? Fica bem claro no texto que não importa o nosso credo para que ele tenha valor de caridade e de execução das leis de amor, que não importam as práticas exteriores, né?
O que importa verdadeiramente é a disponibilidade que nós tenhamos para amar ao próximo sem nada esperar. Não importa o credo. Então, o que importa é o nosso interesse de fazer valer, de concretizar os ensinamentos de Deus, a execução das virtudes ensinadas pelo Cristo no Evangelho, através das quais nós concretizamos as leis de Deus em nossas vidas todos os dias. Então essa possibilidade, ela está posta no nosso viver, no nosso cotidiano, nas coisas mais simples como nas mais complexas. E todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós temos a possibilidade, a oportunidade de nos melhorarmos, de alinharmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes com os ensinamentos do Cristo. Fiquemos então com essa reflexão, busquemos a nossa melhoria, o nosso progresso individual, para a partir dele nós aí estarmos contribuindo com o progresso de toda a humanidade do nosso planeta. Muita paz, uma semana de muitas bênçãos, de muita proteção para todos nós. Um grande abraço. Fiquem com Deus, que assim seja.
Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. E hoje a nossa questão do Livro dos Espíritos é um assunto hoje bem interessante e que gera muitas dúvidas. Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. E às vezes a gente não entende, a gente se pergunta. E é uma pergunta muito importante para o nosso conhecimento hoje. A nossa pergunta é a 557 de O Livro dos Espíritos e é o título, antes das questões dessa questão, é Bênçãos e Maldições. O que a gente pensar sobre bênçãos, o que a gente pensar sobre maldições, o que são essas maldições? Será que tudo que acontece de ruim nas nossas vidas é por conta das maldições que alguém colocou? Será que será que as bênçãos realmente funcionam? Se é importante? Então são dúvidas que sempre geram e a gente sempre fica se perguntando e às vezes até a gente coloca algumas coisas que acontecem na nossa vida por conta de maldições que aconteceram. Mas será que é realmente isso? Né? E é isso que Kardec vai trazer e é isso que Kardec vai perguntar, né? Como sempre instigador, né? Kardec sempre e curioso, quer entender um pouco mais sobre isso. E ele pergunta da seguinte forma: se podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? Então veja o que é que Kardec nos coloca. Veja o questionamento já daquela época, que muita gente tem esses questionamentos ainda hoje. Será que pega essas maldições? Será que a bênção, né, surte algum efeito na nossa vida? Né? E aí é muito importante a gente saber o que são até essas maldições que as pessoas falam ou que alguém colocou sobre você, né? Aquele pensamento de pensar o mal para que aconteça com o outro, né? E os espíritos muito sabiamente vêm justamente nos esclarecer essa questão, nos mostrando que dizendo que Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Então aqui no primeiro ponto, ele traz aquele que profere a maldição. E aquele que profere a maldição, ele vai ter algo contra ele. Ele vai ter um reflexo contra ele. Né? Então quando a gente pensa ou maldiz do outro, pensamentos bons já não estão na nossa mente nesse momento. Quando a gente vibra com pensamentos ruins para com o outro, a gente sabe, nós conhecedores da doutrina espírita, que a gente atrai irmãos na mesma vibração que a nossa. É como se fosse uma estação de rádio. Quando a gente sintoniza nessa estação de maldade, mesmo que a gente pense que seja, eu quero que algo de ruim aconteça a fulano. Eu quero que fulano amanhã ele caia, e aí a gente sintonizou naquela vibração daqueles irmãos. Né? E aí já vem o primeiro ponto. A culpa não é dos irmãos, porque às vezes a gente, mas também as influências, a culpa não é só dos irmãos. Primeiro a gente sintonizou. Então vejam bem que a culpa, né? A maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Então aquele que a proferiu, né, vai colher o que está plantando. Então a gente pensar mal do outro é uma atitude que a gente vai atrair mal a quem? A nós mesmos. Né? Então a gente pensar que aquilo de ruim vai acontecer com o outro, a gente atrai esse pensamento ruim. Até pela justiça divina, né? Então a gente atrai esses irmãos que estão nesse mesmo pensamento de maldade e de ódio para conosco, né? Então aí os espíritos até continuam a resposta. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência
influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Vejam que Deus está em todos os pontos dessa questão. Então, a maldição ela vai acontecer, pode acontecer com alguém, pode. Mas que aquilo para o outro é um motivo de prova. É um motivo, uma situação que ele está passando para ele aprender, né? Para ele crescer, para ele conseguir evoluir. Então Deus permite que essa maldição até aconteça, para que ele mostre resignação, para que ele consiga enfrentar, né? Então por isso que a maldição pode acontecer, pode acontecer se Deus permite para um momento, uma situação de provação. Uma situação que a gente vai passar. Que são as provas, as situações que acontecem na nossa vida, né? Então, Deus vai permitir que a gente fique naquela condição de eu vou colocar para aquela outra pessoa desejo que ela caia. Naquele momento ela cai. E aquilo, ela se levanta, vai aprendendo com aquela queda, né? Aprende os percalços que acontecem no caminho. E aquilo para ela é evolução, é crescimento. Então, por situações de provas, Deus permite que aconteça. Então é necessário que o escândalo venha, mas há daquele que cause o escândalo. Não é isso que diz o Evangelho? Então aquele que desejou aquele ato, né, que aconteça com aquele outro, aquele ato de ruindade, de maldade, aquela maldição, se eu joguei a maldição contra o outro, Deus permite certos momentos que aconteça, para que seja esse motivo de crescimento para a gente, né? Então é exclusivo, unicamente pela vontade divina. Aí você pergunta, mas Paulinho, Deus é dessa forma? É muito ruim. Não, ele está aliviando e muito nossas provações e o que a gente deveria passar. Se fosse proporcional o que a gente fez para a gente passar, nós não suportaríamos. Seriam quase 10 vezes mais. Então, ele alivia e esse alívio, essa maldição permite que aconteça com a gente porque ele sabe que nós conseguimos suportar aquela prova. E é um momento de aprendizado para a gente. Então ele diz, continua a resposta, né? Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Vejam que interessante, né? O que é comum, o que acontece, é amaldiçoar os maus e abençoados sempre os bons. Por que isso? Porque com a vibração que os bons estão. Com a vibração que os espíritos evoluídos estão. Então a sintonia não é igual àquele que está amaldiçoando. Não está na mesma sintonia. Há um livro bem interessante que é Luar Peregrino, que ele passa por diversas situações. E aí tem uma falange de espíritos que tenta influenciar, ou tenta tirar a vida dele, influenciar ao mal. E em certos momentos, algumas coisas, a irmã que está ao lado dele, a sua mentora, ela permite que aconteça algumas coisas para que ele consiga sair da situação. Para que ele consiga se livrar. Mas os espíritos não conseguem, em certos momentos, até enxergar. Eu não consigo mais ver onde é que ele está. Por conta da vibração dele, que é diferente. Porque está focado em ajudar o próximo. Está focado no amor, está focado na caridade. E aí essas maldições não acontecem, se não for motivo de prova, como já disse, por vontade divina, né? E aí os espíritos continuam aqui. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência. Veja que é providência divina, é justiça divina. Deus é justo, infinitamente bom. Como seria um pai encarnado? Se o filho pede um pão, ele não dá uma pedra? Como é que Deus faria isso? Então imagine o quanto Deus alivia as nossas provações.
enquanto Deus está em todos os momentos ao nosso lado. Em todas as situações Ele tem conhecimento. Então, na senda da justiça e da providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não há coberta senão aquele que a merece. Então temos que ter merecimento para que aquelas bênçãos recaiam sobre nós. E o que a gente pode utilizar para isso? Para a gente conseguir atrair isso? Nós temos um mecanismo muito poderoso nas nossas mãos. E que a gente duvida. Duvida tanto por falta de fé, né? E a gente, ou nos momentos de dificuldade, que como se obscurecesse as nossas vistas e a gente não conseguisse enxergar qual é o próximo passo. Esse mecanismo é a prece, é a oração, que vai ajudar a elevar a nossa vibração. Vai ajudar a sintonizar com energias positivas, com energias boas, com energias benfazejas. Então, tudo diz respeito ao nosso campo vibratório. O que eu estou fazendo? Então, quando você perceber, ou tem alguém, ou alguém jogou uma maldição, eleva o teu pensamento. Volta o teu pensamento para as coisas boas. Realiza coisas edificantes. E tenta sair dessa vibração ruim. E às vezes acontece com a gente, que, se a gente soube, fulano está desejando mal para mim, Paulinho só desejou mal, tudo que está me acontecendo é de ruim, é tudo culpa dele. Aí é mais fácil a gente colocar a culpa nele, né? Que é claro. Mas e a sua responsabilidade? Por que fulano está desejando mal e esse mal está atingindo você? Será que o motivo é só por conta do fulano? E esse mal que ele está acontecendo, será que não auxiliaria você num crescimento? Será que as situações ruins não tem nada de bom? E às vezes a gente se perde nisso. A gente vai passando pelas situações ruins, pelas coisas ruins da vida, e a gente acha que tudo está dando errado. E naquele meio do caminho você conheceu pessoa tal, que está ajudando você, que está auxiliando. Você conseguiu realizar um trabalho, você conseguiu ajudar alguém. Mas em meio a pensamentos e vibrações que tudo está dando errado, você não consegue perceber as coisas boas que estão acontecendo. E não é tudo está dando errado. Deus está sempre ao seu lado. Para o momento, pensa, reflete, ora. Pede que essas bênçãos recaiam sobre você. Sai dessa vibração, desse pensamento, dessa sintonia que está te fazendo mal. E como é que eu saio disso, Paulinho? Fecha os olhos. Mas tem momentos que eu não consigo nem fazer prece. Fica tudo tão conturbado. Tenta meditar. Mas eu nem sei como é meditar. Tenta lavar um prato e prestar atenção naquele momento. Tentar focar apenas naquilo que você está fazendo. Isso já é meditação. Isso tem no livro do Haroldo Dutra, Meditação, livro fininho. Você vai ver que tudo que a gente está fazendo, para um momento, vai lá brincar com teu filho, se foca para aquele momento, se coloca naquele momento, se permite estar naquele momento. Então sai um pouquinho daquela vibração, daqueles pensamentos. Isso também é uma oportunidade, isso também é uma forma de meditar. Tantas coisas na vida que a gente faz. Então, simples lavar um prato. É tudo tão conturbado, mas pensa na graça de Deus por ter concedido você poder se alimentar. E por isso você está lavando o prato enquanto tantas pessoas não têm essa oportunidade. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar lavando o prato depois de ter se alimentado. Então precisamos pensar nisso. Então as bênçãos, as maldições, acontecem na nossa vida. Mas também temos que saber sair da sintonia, nos elevarmos, pensar em outras coisas e utilizar o mecanismo da prece sempre nas nossas vidas, porque Deus está a todo momento, a todo segundo
ao teu lado. Uma excelente noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Após esse momento radiante de luz em que nos encontramos, que é a hora da prece, vamos com o coração cheio de gratidão e de amor ao Cristo, nos dirigir como se fôssemos para dentro da sala do passe, do Cefa. E vamos mentalizar a imagem do Cristo, de braços abertos, nos acolhendo, nos dando força, fé e coragem para seguirmos em frente. Que todos nós possamos levar essa imagem do Cristo durante toda a semana nos nossos corações e na nossa mente. E que no próximo domingo possamos estar todos aqui como pessoas muito melhores do que este domingo.
porque a nossa cura, meus irmãos, depende unicamente de nós. E um dos meios para nos curarmos é a nossa reforma, é fazendo o bem, é fazendo a caridade, é nos tornarmos pessoas melhores. É isso que nos cura, é sermos do bem, trabalhar pelo próximo, ajudar, amparar e socorrer quem precisa. Então vamos ser gratos a esse momento, vamos agradecer a Deus, vamos receber de mente e coração essas energias curadoras e salutares que serão derramadas sobre todos nós e que toda essa energia possa ser distribuída por todo o nosso ser e que traga, quem sabe, até a cura para alguma enfermidade que tenhamos, se nós merecermos. Porém, meus irmãos, a nossa cura está na nossa reforma, em procurarmos ser melhor a cada dia, com nossos pensamentos no bem e no amor. Que Deus abençoe a todos vocês e tenha uma linda semana, que assim seja. Também distribua essa energia e esse amor a quem encontrar pelo caminho para aliviar dores dos nossos irmãos, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, que assim seja e boa noite, minhas irmãs.